O tema de hoje é: o importante é terminar bem. Você pode repetir isso? O importante é terminar bem. Abra comigo 2 Crônicas no capítulo 16. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 1 em diante. E vamos à nossa leitura. Todos abriram? 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 1. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá, nem sair de lá. Então Asa ajuntou a prata e o ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando prata e ouro. Agora rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira de que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba e Mispá. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura, e de agora em diante terá que enfrentar guerras. Asa irritou-se contra o vidente por causa disso, ficou tão indignado que mandou prendê-lo. E nessa época Asa oprimiu brutalmente alguns do povo. Os demais acontecimentos do reinado de Asa, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a doença fosse grave, não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. E que o Senhor nos abençoe nessa noite. Amém. Amém, queridos. Irmãos, todos nós queremos ter uma vida digna e uma vida vitoriosa. É verdade isso? Você deseja ter uma vida digna e vitoriosa? Mas para isso, todos nós precisamos aprender a começar bem, mas também terminar bem. E esse é um grande desafio para todos nós. Muita gente começa bem a sua história, começa bem o casamento, começa bem os seus projetos, mas depois termina mal. Quem aqui não gostaria de dizer, como o apóstolo Paulo disse, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé.
Quem não gostaria de terminar, no fim da sua vida, poder fazer essa declaração, como Paulo? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu creio que todos nós gostaríamos de fazer uma declaração como essa do apóstolo Paulo. Agora, gente, a Bíblia diz que Israel havia se dividido em 2 reinos. Judá ao sul e Israel ao norte. O rei de Judá se chamava Asa, como nós vimos aqui no texto. E a Bíblia mostra que ele começou muito bem. Começou muito bem. E ele reinou por 41 anos. Ele foi um dos grandes reis da história de Judá e ele fazia tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Tudo o que era agradável aos olhos de Deus. E por que esse homem, ele foi tão importante? Veja, porque Asa, meus irmãos, retirou os altares de idolatria do meio do povo. Inclusive, ele repreendeu a sua avó. Sim, que levantou um desses altares e não era uma boa influência para a nação. Asa, este rei, retirou os ídolos, ele fez uma limpeza mesmo, uma limpeza espiritual no país, ele conclamou todas as pessoas a buscarem a Deus. Asa, ele vivia de uma maneira tão bonita, tão especial e tão exemplar, gente, que Deus lhe deu um presente. Deus lhe deu um presente. Qual foi o presente? Houve paz em seu governo. Esse foi o presente que Deus deu. Porque normalmente um governante, vocês sabem muito bem, não tem descanso. E a gente sabe muito bem o que é um governo conturbado. Mas o texto diz que Asa governou bem, e o Senhor trouxe descanso à sua vida. Aqui eu já queria te mostrar uma lição muito importante, e guarde isso no seu coração. Quando a gente está em comunhão com Deus, quando a gente está vivendo na presença de Deus, Deus nos dá descanso mesmo em meio às nossas tribulações. Porque todos nós aqui enfrentamos e enfrentaremos lutas e tribulações. É verdade ou não? Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Mas quando nós estamos na presença de Deus, vivendo na presença do Senhor, Deus nos dá descanso, mesmo em meio às lutas e às dificuldades desta vida. Veja, foram 36 anos, até então, de vitória e bênção. Foram 36 anos que Asa, este rei, Asa, viveu dignamente, sendo fiel, invocando a Deus nas suas lutas, nas suas dificuldades, e fazendo a vontade do Senhor em Judá. 36 anos. Foram 36 anos vivendo no descanso de Deus. Mas, nos últimos 5 anos, da vida e do reinado de Asa, foram anos difíceis, tristes, extremamente complicados. Pois é, meus irmãos, pois é. Porque nesses 5 anos, Asa se perdeu. E ele não terminou bem. Hoje eu quero conversar com vocês sobre este exemplo de alguém que começou bem, mas terminou mal. E algumas lições a gente vai aprender aqui, lições importantes para a nossa vida. Porque, olhando para o exemplo aqui de Asa, nós somos levados a pensar e a refletir como é que nós vamos viver os anos que nos restam. Quantos anos você tem a mais de vida, você sabe? E a pergunta é essa, como é que nós vamos viver os anos que ainda nos restam? Como é que nós vamos planejar o restante da nossa história? E da nossa existência? Reflita nisso nesta noite. Porque apesar, meus irmãos, de uma pessoa ser fiel a Deus por muitos anos, por muitos e muitos anos, se esta pessoa não estiver atenta, se essa pessoa não vigiar, ela pode se perder no meio do caminho. Guarde isso no seu coração.
Apesar de você ter uma vida cristã durante muitos anos da sua vida, você já entregou a sua vida 30 anos a Jesus. Ser uma pessoa fiel a Deus. Mas se você não cuidar, se você não vigiar, não estiver atento, você pode se perder, sim. Você pode se desviar da presença de Deus e você pode decepcionar o Senhor no final da sua vida. E que o Senhor tenha misericórdia, como nós cantamos aqui, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Em nome de Jesus. Mas vamos refletir aqui em cima desse texto, em cima dessa história, quais são as razões para uma pessoa não terminar bem? Quais são as razões para uma pessoa não terminar bem? Esta é a pergunta. Eu quero pontuar algumas coisas com vocês nessa noite. Se você quiser anotar, faça isso. Vai ser tão importante para a sua vida. Primeiro, olha aqui a primeira razão. Achar que o sucesso do passado garante o futuro. Esse é um primeiro problema. O sucesso que tivemos na vida até aqui, até hoje, gente, não assegura que amanhã nós seremos bem-sucedidos. Ah, meus irmãos, aliás, quando nós temos sucesso em alguma área da vida, seja na área profissional, na área familiar, ministerial, nós corremos o risco de criar no coração uma coisa chamada orgulho. E, gente, o orgulho faz mal para a gente. O orgulho destrói o ser humano. O orgulho nos faz esquecer que nós somos humanos. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez do coração, a queda. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça, a sua bênção e o seu favor. Amém, queridos? Quanta gente, depois de alcançar sucesso na vida, se esquece de Deus e começa a acreditar que Ele é o cara, que ela é a pessoa, que não precisam de mais nada, não precisa de ninguém, eu me basto. Pessoas que pensam que têm força própria. Quanta gente tem coragem ainda de bater no peito? De bater no peito e dizer o seguinte: olha, eu tenho muita experiência na vida. Eu já sei de tudo, eu conheço a vida. Tenho anos de experiência, já passei por isso. O que você está falando para mim? Isso aí já passei. Isso eu conheço. Gente, o sucesso é um perigo na nossa vida e foi terrível na vida de Asa. O que aconteceu, de acordo com aquilo que a gente leu aqui, foi que seu vizinho, Baasa, o rei de Israel, ele invadiu e cercou a região de Judá. E quando Asa agora sabe disso, ele fez algo que ele nunca deveria ter feito, queridos. Ao invés de ele buscar a ajuda de Deus, sabe o que ele fez? Ele foi buscar a ajuda de Ben-Hadad, que era o rei da Síria. E para agradar ainda esse rei pagão, sabe o que ele faz? Ele pega o ouro, ele leva o ouro e a prata da casa do Senhor e do palácio, como diz o texto, e ele diz lá no versículo 3, façamos uma aliança como fizeram os nossos pais. Em vez de ele buscar a Deus, nesse momento, ele faz uma aliança com o rei pagão. E aí então, gente, o rei da Síria saiu para guerrear com os homens de Israel, e a Bíblia diz que os venceu. Você sabe que, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês aqui, queridos. Às vezes, as nossas manobras humanas dão certo. Sabia disso? Hein? Às vezes, os nossos conchavos dão certo. Sabia disso? O nosso jeitinho, a nossa esperteza, dão certo. Sabia disso? Mas, gente, Deus não aprova aquilo que fazemos sem o seu conselho. Deus não vê somente o que você faz. Deus vê o que está por detrás das suas ações. Isso eu já falei em outras oportunidades aqui. Deus conhece o coração. Irmãos,
Tem gente que quer resolver problemas por si mesmo. Tem gente que diz o seguinte: eu sou tão inteligente, eu sou tão esperto, que eu posso resolver qualquer coisa. E posso dizer para você que até pode dar certo. Deu certo para a Asa. Pode dar certo. Sim. Mas isso não agradou o Senhor. Isso não agradou ao Senhor. Você pode dizer isso? Isso não agradou ao Senhor. Mais uma vez, isso não agradou ao Senhor. E eu pergunto para você, a quem você quer agradar na sua vida até o final? Quem você quer agradar? Quem você deseja satisfazer? Os homens ou o Senhor? A quem você quer obedecer? Hein? Gente, o sucesso que Asa teve no passado lhe fez esquecer do Senhor. Irmãos, se ele estava com problema, enfrentando dificuldades na sua vida, aquele mesmo Deus que o abençoou durante 36 anos, o abençoaria de novo. Não é verdade, irmãos? Mas ao invés dele ir ao encontro do Senhor, ele ir a Deus, ele foi tentar resolver os seus problemas, resolver as dificuldades do jeito dele. Meus irmãos, e quantas vezes nós queremos resolver as coisas pelas nossas artimanhas, do nosso jeito, e nós esquecemos de consultar o Senhor. Nós esquecemos de buscar a Deus, de orar. Quantas vezes um casal quer resolver os seus problemas pela psicologia e esquece de buscar a Deus? Quantas vezes, gente, isso é terrível. É terrível. Meus irmãos, nós não podemos depender de Deus 36 anos, como Asa dependeu, e então agora o esquecer, o abandonar. Então, gente, a primeira coisa que eu destaco para vocês aqui, nesta noite, a primeira coisa que fez Asa terminar mal, foi pensar que o sucesso que ele teve no passado lhe garantiria sucesso no futuro. Esse foi um grave problema. O segundo, sabe qual foi? Veja lá, não ter alguém na vida a quem prestar contas. Não ter alguém na vida a quem prestar contas. Isso é sério, gente. Isso é muito sério. Porque você no texto aqui, você não encontra Asa pedindo ajuda a nenhum conselheiro. Você não vê Asa buscar um profeta. Você não vê Asa buscando um amigo, um homem de Deus. Gente, e eu tenho aprendido, e todos nós temos aprendido na vida cristã, que todos nós precisamos ter alguém a quem prestar contas da nossa vida. Não ande só. Você não pode andar só. Nós precisamos sim prestar contas da vida, e não importa quantos anos você tenha. Não importa. Há pessoas que vão ficando mais velhas, e vão ficando presunçosas, e acham que já sabem de tudo, que não precisam aprender mais nada, que não precisam de ninguém, e não precisam de nenhum conselho dos outros. Isso é gravíssimo, porque nós precisamos, todos nós, sem exceção, nós precisamos ter alguém a respeito de quem nós podemos dizer: Senhor, fala através deste teu servo. Fala, eu quero escutar a tua voz através desta pessoa. A gente precisa ter alguém assim, queridos. Cada um de nós aqui precisa ter um mentor espiritual. Cada um de nós. Não se julgue espiritualmente poderoso e bom demais, mas que você tenha humildade, meu irmão, minha irmã, de nesta noite dizer: eu preciso ainda aprender muita coisa. Eu preciso ainda de alguém que seja a boca de Deus na minha vida. Você precisa de alguém? Você reconhece isso nessa noite? Em nome de Jesus. Amém, queridos? Todos nós precisamos de um Anani, como aqui mostra o texto. Quando nós estivermos no caminho errado, todos nós precisamos de um Natã, que foi para Davi, quando Davi estava indo por um caminho errado, e ele foi confrontado pelo profeta Natã. Nós precisamos de gente assim.
que olhe para nós e que nos confronte. E não importa quantos cursos superiores você tenha, nem quantos anos você é membro de uma igreja, ou quantas vezes você já orou, ou quantas vezes você já leu a Bíblia, ou quantas vezes você foi à igreja, não importa, meu irmão, minha irmã, o fato é que cada um de nós precisa ter um discipulador. Nós precisamos sim, alguém de Deus que possa falar ao nosso coração e a gente possa baixar a cabeça e ouvir essa pessoa. Ah, se Asa tivesse feito isso, hein? Ah, se Asa tivesse feito isso. Mas ele fez isso, irmãos? Não. Ele não fez isso. E sabe o que eu fico pensando, querido? Sabe o que o inimigo faz na nossa mente? Ele diz o seguinte, o diabo faz assim. Ele fala que você é muito bom, que você é o cara, que você é a pessoa, e que você não precisa da ajuda de ninguém. Você se basta. Ei, você não é um camarada inteligente? Você não é capacitado? Você não precisa de ninguém. E o diabo ainda diz o seguinte para você. Olha, vai por você mesmo, não confie em ninguém. Ninguém é de confiança. Ninguém é de confiança. E deixa eu dizer para você que essa mensagem, queridos, essa mensagem é do inferno. Isso é do inferno, porque tem muita gente boa sim. Tem muita gente que você pode confiar sim. Gente de Deus. Gente de oração. Gente de ética, de moral ajustada. Gente séria e comprometida com Deus. Tem gente assim, queridos. Tem muita gente que pode sim te aconselhar. Ah, meus irmãos, porque se essa gente não existisse, se você duvida disso ainda, não tem ninguém que presta, ninguém é confiável. Se isso for uma verdade, se isso fosse uma verdade, a igreja não estaria jamais em pé. Então, meu irmão, minha irmã, se você não tem alguém para te ajudar, ore hoje e peça a Deus, Senhor, coloca na minha vida alguém que seja o meu mentor espiritual. Por favor, Senhor. Veja que Asa, queridos, este rei terminou mal, porque ele não tinha a quem prestar contas da sua vida. Ele fez tudo sozinho. Ele agiu de acordo com a sua própria cabeça. Não consultou ninguém e se deu muito mal. Esse é um problema, mas há um terceiro. Anote aí. Terceiro. Olha só um outro problema. Não dedicar o seu coração integralmente a Deus. Você pode repetir isso comigo? Você na sua casa e você que está aqui nesse auditório. Vamos lá. Não dedicar seu coração integralmente a Deus. É interessante o que diz o versículo 9. Se você está com a sua Bíblia aberta, olha só, Hanani, ele disse a Asa, os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Irmãos queridos, Deus não quer o coração pela metade. Deus não quer confiança pela metade. Deus não quer fé pela metade. Deus quer o nosso coração inteiro na sua presença. E eu pergunto para você, você já é inteiro para Deus? Você já é inteiro para Deus? O que é ser inteiro? Gente, ser inteiro é não ser rasgado por dentro. Não ser dividido. Não ter uma vida dupla. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a gente não entre por esse caminho de hipocrisia e pecado diante de Deus. Amém, queridos? E Hanani, ele estava dizendo aqui, Asa, Deus abençoa quem tem coração totalmente na sua presença. Você entendeu, Asa? É a esta pessoa que Deus abençoa. Sabe qual é o grande problema, meus irmãos, da vida cristã? Sabe qual é o grande problema? Porque muitas vezes a gente pensa que as pessoas não sabem o que a gente faz. Que o pastor não sabe o que a gente faz. Que a nossa família não sabe o que a gente faz. Mas deixa eu dizer para você, pode ser verdade. Mas Deus sabe muito bem o que você faz. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão aonde, irmãos? Em todo lugar.
Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ele sabe quem é que não está com o coração totalmente na sua presença. E Deus nessa noite está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, quando você submeter o teu coração de maneira total, eu vou abençoar a tua vida. É aí que eu abençoo. A Bíblia diz no Salmo 37, versículo 4, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Sabe qual é o homem ou a mulher que tem todas as suas orações respondidas? Sabe qual é? São os que se deleitam no Senhor. São esses, ou seja, são aqueles que se aproximam de Deus, que têm intimidade com Deus, que estão tão conectados, mas tão conectados com Deus, que não ousam pedir aquilo que o Pai não vai fazer. Porque eles estão conectados, estão sintonizados com o coração de Deus. Ah, meus irmãos, e ainda o texto vai mostrar para nós aqui 3 consequências na vida de Asa por causa do seu coração dividido. Porque ele teve um coração dividido, tem 3 consequências aqui que o texto mostra. Olha só que interessante, a primeira, Asa voltou-se contra o profeta. Essa é a primeira consequência. Veja que interessante, quando o profeta Anani o advertiu, o chamou a atenção, sabe o que Asa fez? Ele voltou-se contra o homem de Deus e ele o trancou na prisão. Gente, toda vez que a gente não tem um coração dedicado ao Senhor, sabe o que a gente faz? A gente se arma e a gente se volta contra as pessoas, contra os líderes, contra os pastores. A gente se volta contra as pessoas que Deus está levantando para nos ajudar, que estão tentando abrir os nossos olhos para o erro e querendo nos ajudar. Mas aqui está uma consequência. Asa voltou-se contra o profeta. A segunda consequência na vida de Asa, por causa do seu coração dividido, é que Asa, ele oprimiu brutalmente algumas pessoas do povo. Foi o que nós lemos aqui. Ele oprimiu brutalmente algumas pessoas do povo. Sabe o que é isso, gente? Sabe o que significa isso? É aquele processo de transferência de raiva. Asa, ele tinha que extravasar a sua ira. E então ele descontou em pessoas inocentes do povo. Pois é, meus irmãos. Talvez aquelas pessoas que o amavam, que queriam bem, que o admiravam, o apoiavam no seu reinado, no seu trabalho. E a Bíblia diz que ele maltratou essas pessoas com brutalidade. Ele maltratou. Gente, como é triste demais quando o nosso coração não está totalmente voltado a Deus, irmãos. Como é triste isso. E ainda uma outra consequência. Veja, Asa voltou-se contra o profeta. Asa oprimiu brutalmente algumas pessoas do povo. E agora Asa enfrentou guerras até o fim da vida. Poxa vida, Deus tinha dado um presentão para ele. Um governo de paz e descanso. Veja, durante 36 anos, ele reinou 41. Mas durante 36 anos, ele teve paz. E nos últimos 5 anos do seu reinado, foram terríveis. Você imagina isso? Do que adianta você caminhar bem por 36 anos, ter uma vida estável, uma vida boa, cheia de paz, mas nos últimos 5 anos você perder tudo isso? Né? Que coisa mais triste. Foi o que Anani disse a Asa. Aí no texto, ele está dizendo, você enfrentará guerras, porque não manteve o coração totalmente dedicado ao Senhor. Meus irmãos, não adianta nada dedicar parte do seu coração a Deus. Ele quer integralmente. O seu coração já é do Senhor? Você já é inteiro para Deus? Hein, meu irmão, minha irmã? Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou você ama a Deus
e serve a Deus, ou você ama o diabo e serve o diabo. E se você tem dúvidas hoje, se você está em cima do muro, você precisa definir hoje a sua vida. A quem você vai servir? Você já sabe quem você vai servir? O seu coração está totalmente ligado a quem? Entregue a quem? Há um quarto problema aqui que eu queria destacar com vocês. Olha só. Este foi um problema também que eu quero destacar com vocês em relação a Asa, que fala de uma pessoa que não termina bem. De confiar nos outros, mas não no Senhor. Confiar nos outros, mas não no Senhor. Você veja que Asa, depois a Bíblia diz para nós aqui no versículo 12 e 13, diz que Asa teve uma doença grave nos pés. E este homem que antes ele confiava em Deus, agora ele foi procurar os médicos. Deixa eu dizer para você aqui, presta atenção. O cristão vai no médico sim. Posso ouvir amém? Ok? Como eu orientei hoje ainda pela manhã uma pessoa. O cristão vai no médico sim. Ah, mas eu sou nascido de novo. Não, ok, eu entendo. Maravilha que você nasceu de novo, que você entregou a sua vida para Jesus. É legal que você é um cristão agora. Mas o cristão, quando está com algum problema na saúde, vai para o médico sim. Posso ouvir mais uma vez esse amém? Forte ou não? E tem gente que acha que médico é do diabo. É um mensageiro do inferno. Eu repreendo o médico. Então, um cristão, ele vai ao médico sim. Mas antes dele ir ao médico, o que ele faz? Ele busca Deus. Ele busca o Senhor. Ele busca, sabe quem? O médico dos médicos, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aquele que pode todas as coisas. Aleluia! Antes de ir ao médico, ele busca Deus. E ele crê que é o Senhor quem tem a última palavra sobre a vida dele. Ele crê. Antes de entrar no consultório, ele diz o seguinte: Senhor, que as mãos deste médico sejam as tuas mãos sobre a minha vida. Glória a Deus. E quando os médicos disserem, olha, não tem mais jeito, acabou. Não tem mais chance, não tem mais jeito. Saiba que Deus pode reverter esse quadro e te dar saúde novamente. Você crê assim? Porque Ele é um médico dos médicos e Ele tem a última palavra sobre a tua vida. Sabe por quê, gente? Porque a nossa vida está nas mãos do Criador, do sustentador desta terra, deste planeta e de todas as coisas. Mas por que Asa não falou com o Senhor? Por quê? Gente, ele não acreditava mais que Deus podia intervir ao seu favor. E aí ele colocou a sua esperança e confiança apenas nos homens, e não em Deus. Somente nos homens. Era o momento agora de Asa se prostrar diante de Deus, de botar o rosto no pó, de se humilhar na presença do Senhor e dizer para Deus, Deus, olha para mim. Era este momento. Deus, eu estou sofrendo, estou terrivelmente enfermo, Senhor, mas eu sei que o Senhor pode me curar, ou através dos médicos, ou por um milagre das tuas mãos, eu creio. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso, que triste. E a Bíblia diz, versículo 12 e 13, veja lá, versículo 12 e 13 do texto, ele se esqueceu do Senhor. A Bíblia diz que Asa se esqueceu do Senhor. No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, você pode ler comigo agora? Não buscou ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com os seus antepassados. E aí depois no versículo 14, aí na sua Bíblia, interessante, diz que houve uma homenagem a Asa em Judá. Teve homenagem, mas o que isso vale, gente, para alguém que terminou a vida como Asa? O que isso vale? Eu fico imaginando como é que estava o coração de Deus naquele momento. Como é que estava o coração de Deus vendo aquele filho
que Ele tanto amou, terminar agora os seus dias distante dEle. Imagina o coração de Deus, meus irmãos. Se você quiser terminar bem os seus dias até chegar no céu, você pode confiar sim nas pessoas, porque tem gente confiável. Mas confie mais em Deus. Mais em Deus. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Está vivendo um problema na sua família? Busque a Deus em primeiro lugar. Está vivendo um problema financeiro? Busque a Deus. Está vivendo um problema na sua saúde? Busque a Deus. Ele tem todas as respostas para você, para a sua vida. Você crê assim? Você aí na sua casa também crê assim? Glória a Deus. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, porque é uma mensagem de reflexão para a nossa vida. Como é que você deseja terminar? Talvez hoje haja pessoas aqui que têm se apoiado somente nas conquistas do passado. Talvez alguns de vocês aqui, ou aqueles que estão assistindo essa transmissão, ou que vivem sozinhos sem ter a quem prestar contas da vida. Pessoas que reconhecem que não têm um coração ainda totalmente entregue, dedicado a Deus, ou que não conseguem mais confiar plenamente no Senhor. Tem gente que não consegue confiar mais em Deus. Deixa eu dizer para você, se você se encaixa neste quadro, se você está vivendo assim, você está correndo um sério risco, meu irmão, de terminar mal. Cuidado! Deus está falando com você nesta noite, e aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Senhor está falando. Você pode acabar mal, desmoralizado, esquecido e infeliz. Não entre por este caminho, meu irmão, minha irmã. Nós temos que viver na presença de Deus todos os dias da nossa vida. E esse é um exercício diário. É contínuo. É dia a dia. Não adianta começar bem e no final abandonar a Deus. Não adianta, gente, não adianta. Então você pode dizer ao Senhor hoje, em oração: Pai, eu quero ter um coração totalmente dedicado ao Senhor. Eu quero, Pai, terminar bem a minha vida. Eu quero sim. Faça esse voto de fé, meu irmão, minha irmã. Quando nós olhamos aqui a vida deste rei, quando a gente olha para Asa, o nosso coração se enche de temor. Não sei você, mas quando eu vejo este rei, o meu coração se enche de temor, gente. Sabia disso? Porque ele cometeu erros. E nós não somos melhores do que ele. Eu e você podemos cometer erros assim e até piores. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Por isso, o que nós vamos fazer nessa noite? Nós vamos consagrar a nossa vida totalmente ao Senhor. Nós vamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Nós vamos dizer: Pai, eu não quero deixar de confiar em Ti. Eu não quero, Senhor, deixar de confiar em Ti. Não importa, Senhor, se na alegria ou na tristeza, na dor, na saúde ou na doença, na prosperidade ou na pobreza, Senhor, eu quero ser fiel a Ti até o fim da minha vida. É isso que nós vamos dizer ao Senhor. Que hoje todos nós façamos um propósito, queridos, diante de tudo aquilo que nós aprendemos com essa história, que teve um final triste, é verdade. Que final triste de Asa. Começou bem e terminou mal. Mas eu quero dizer para você que você pode terminar bem. Ronaldo, mas eu estou mal. Eu comecei mal. Se você começou mal, você pode terminar bem. Para a glória de Deus. Basta você entregar a sua vida e o seu coração ao Senhor, você entregar tudo a Ele, consagrar a tua vida, entrega o teu coração a Deus por inteiro e dê um novo sentido à sua vida. Faça isso hoje. Sabe, queridos, nós temos que começar bem, viver bem e terminar bem os nossos dias, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.